do Senhor, Deus abençoe. Aqui quem tá falando é a pastora Fabiana, né? E desde já, deixa o link aí, compartilha, né? Porque hoje eu quero falar do meu testemunho, né? Gente, o meu testemunho, ele tem muitas coisas pra falar, mas eu vou dar uma resumida assim, quando eu aceitei Jesus, né? Tem a parte ali que eu passo com meu filho, tem a parte, né, que eu conheço meu esposo, né? E tudo isso é um testemunho de vida, é algo que Deus faz nas nossas vidas, né? É algo que Deus, ele projeta, né, um caminho de vitória para mim e para você. E esse caminho de vitória, o Senhor, ele nos separa desde o ventre da nossa mãe, né? E faz com que a gente venha andar para aquele propósito que ele tem, né? E isso é muito forte, isso é muito real. Eu passei por isso e posso te dizer que até aqui nos ajudou o Senhor e por isso nós estamos felizes. Irmãos, tudo começa, né, na minha infância. Eu cresci numa família, né? Sou filha da Maria de Fátima, do Cláudio. Eu tô a caçula da casa. Eu tenho mais 3 irmãos, né? 2 meninos e uma menina. E eu, né? Que aí se completa 2 meninas, são 4, né? Irmãos comigo. E eu cresci, irmãos, num lar muito turbulento, né? Onde o meu pai, ele era quase um alcoólatra, né? Ele ingeria bebida sim, né? Eu cresci num lar onde a minha mãe, mais nos finais de semana, ela bebia ali junto com meu pai, mas de vez em quando tomava a cervejinha dela. Irmãos, os meus pais, eles não conheciam Jesus, eles não tinham conhecimento da palavra de Deus, né? A minha avó, eu fiquei sabendo por intermédio da minha mãe, que a minha avó, ela era de outra religião, né? Ela era da religião da Umbanda, do Batuque, enfim. E ela, com o tempo lá, quase no final da sua vida, ela aceitou Jesus e seguiu ali uma caminhada com o Senhor, né? Então o Evangelho, ele vem nos alcançando e chegou em mim, né? E a minha mãe e meu pai, eles não tinham conhecimento da palavra, mas o Senhor me escolheu desde o ventre da minha mãe ali para que eu viesse ser a árvore dentro da minha família que viesse a dar fruto, né? E tudo começa então ali na minha infância, né? Eu nasci num lar turbulento, onde meu pai ali ingeria bebida, minha mãe de vez em quando. Mas a gente sabe que onde tem bebida tem briga, tem discussão, tem desavença, tem ofensas. E eu cresci ali naquele lar, vendo tudo isso acontecer e achando que aquilo era normal. Então me tornei uma jovem, uma adolescente muito agressiva, né? A qual passei por muitas coisas que me trouxeram traumas, né? Me trouxeram feridas no meu coração, que fizeram com que Jesus viesse a olhar lá do céu e dizer, olha, eu preciso entrar nesse coração, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei na casa do Senhor, eu tava passando, né, na frente da igreja, da Assembleia de Deus, e entrei ali, né, com uma roupa bem assim, né, de shorts, de blusinha assim, apertadinha, tinha uns cabelão na época, cabelo mechado, e eu me lembro que o pastor que estava pregando, até hoje eu lembro, o pastor Ivo, né, da Assembleia de Deus, e ele estava pregando e justamente aquela palavra veio de encontro ao meu coração, né, aquela palavra, ele estava falando da minha vida. E eu me lembro que ali eu sabia que realmente existia um Deus. Porque eu me lembro que quando eu era pequena, que havia algumas desavenças dentro da minha casa por intermédio dos meus pais, né? Devido à bebida.
né? Eu me lembro que eu ia pro meu quarto e às vezes eu chorava e perguntava: Senhor, será que tu existe mesmo? Deus, será que tu existe mesmo? Se tu existe, por que tu não fala comigo? Por que tu não te revela pra mim? Né? Então, quando eu entrei na igreja ali, que eu vi aquele pastor ali falando sobre a minha vida, eu vi que realmente existia um Deus, né? Mas eu não entendia nada, e no final ele veio, conversou comigo, perguntou se eu queria aceitar Jesus, e ali eu aceitei Jesus e comecei a minha vida ali com o Senhor. A minha vida na minha adolescência, ela foi gerida ou gerada por muito traumas, né, irmãos? Traumas de infância, traumas na adolescência, né? Eu fui uma pessoa assim que eu tive casa, eu tive carro e acabei perdendo tudo, né? Quando eu voltei para minha mãe ali, uma época da minha vida onde eu já tava bem adulta, né? Eu acho que eu já tinha uns 20 e poucos anos, quase 30, né? Que eu voltei pra casa da minha mãe ali, eu voltei só com a minha roupa do corpo, né? Depois de ter tido casa própria, depois de ter tido carro, né? E adquirido tudo com o meu esforço, né? Sempre trabalhei, eu sou mãe de 2 filhos, do Alisson Samuel e do Anderson Mateus, né? São as minhas joias. E eu sempre fui atrás das coisas para os meus filhos, eu sempre fui atrás das coisas para eles, porque eu sempre entendi, né, que eles não pediram para vir ao mundo, né, e eu como mãe teria que prover, né, aquilo que eles precisavam. E eu me lembro que quando eu fui pro Senhor, eu fui porque eu queria me curar, né? Eu queria que o Senhor entrasse no meu coração. E esse processo é um processo bem difícil, porque a gente acha que o Senhor, quando a gente vai para Jesus, né, num piscar de olhos as coisas vão acontecer, só que não é bem assim, né? Existe um processo na minha e na tua vida. Existe um processo que o Senhor ele vai trabalhando na nossa vida, né? Conforme a gente vai deixando, conforme a gente vai abrindo, né? Para o Senhor entrar, conforme a gente vai aceitando as repreensões, né? Do Senhor ali, o molde do Senhor, né? O Senhor ele vai trabalhando. E eu me lembro que quando o Senhor ele me chamou, ele me chamou já quando eu estava no vento, né? Eu era uma adolescente que, depois que eu tinha conhecido a palavra do Senhor, uma adolescente não é uma adolescente, uma mulher já, né? Depois que eu já tinha conhecido a palavra do Senhor, eu acabei saindo da presença do Senhor porque algumas coisas aconteceram na minha vida, né? Que me frustraram, que fizeram com que eu viesse a até mesmo duvidar, né, que o Senhor podia fazer alguma coisa. E ali eu me lembro que quando eu voltei para trás, que eu voltei pro mundo, ali comecei a sair, ir para algumas baladas, né, com os meus amigos, que é nessas horas, né, que o mundo nos abraça. Quando a gente tá frágil, quando a gente tá com o nosso coração partido. E ali eu me lembro que eu fui pro mundo, ali já tinha os meus amigos, né? E ali eu comecei a sair pras baladas, né? Peguei o vício do cigarro. E o meu filho, na época, ele estava morando comigo, o Anderson Mateus, né? Porque eu tinha me separado do pai dele e como era guarda compartilhada, o menor... Na época, depois que eu já tinha criado, tinha ficado com ele, e o Anderson veio pra morar comigo, né? E eu me lembro que quando o Anderson tava comigo, nos seus 16 para 17 anos, alguma coisa assim de idade, ele desenvolveu uma doença, né? Pelo uso de drogas, né? Porque uma mãe traumatizada, né? Um lar em conflito, o que vai passar para o seu filho? Conflito. E o que vai crescer no interior daquela criança, daquele adolescente? Conflito. Irmãos, a gente não pode dar aquilo que a gente não tem, né? O culpado
culpado disso tudo não era eu, não era ele, não era ninguém, né? Eu estava aprendendo uma caminhada com o Senhor, eu estava aprendendo aquilo que Deus tinha para mim, né? Mas acontece que quando a gente sai fora daquilo que do propósito que Deus tem para nós, a gente paga um preço, né? E de repente o preço que eu estava pagando era esse. E eu me lembro que o Anderson então começou a desenvolver essa doença e eu tava querendo voltar para a igreja. Mas eu conhecia o Senhor, eu conhecia a voz do Senhor, eu já tinha dons, eu já louvava, eu já profetizava, Deus já me usava em revelação, então eu tinha já uma boa intimidade com o Senhor. Mas eu não queria, eu achava que a vida com Cristo era só sofrimento, eu achava que estar com Cristo era muito difícil e na verdade não é que seja fácil, mas a diferença é que o Senhor ele anda com a gente de mão dada e a vitória ela é certa no nome de Jesus. A minha e a tua vitória o Senhor já conquistou na cruz do Calvário. E eu não entendia isso, né? Eu olhava para o meu problema, para minha dor e eu não queria encarar aquele sofrimento, eu não queria encarar aquele problema de frente. E ali o Senhor então estava trabalhando no meu caráter, estava trabalhando na minha maternidade, estava trabalhando na minha vida. E eu me lembro que um dia quando o Mateus estava, como é que a gente fala, ele estava como é que eles falam? Ele estava ali, né, naquele processo dele ali, dessa doença, ele de esquizofrênico, né, esquizofrenia, escutando vozes, parecia uma pessoa completamente louca, falando sozinho. E eu me lembro que um dia eu estava na cozinha e ele subiu as escadas e o Espírito Santo disse assim para mim: hoje eu te dou a oportunidade de tu ter o teu filho e criar o teu filho. Porque se hoje tu não te posicionar, se hoje tu não fizer uma aliança comigo, eu vou preparar o teu filho e vou levar. Eu me lembro como se fosse hoje que na mesma hora eu comecei a chorar, fui pro quarto. Dobrei os meus joelhos e como toda mãe que tem um coração, como toda mãe que não quer perder, né, o seu filho. Quem quer perder seu filho? Eu não quero. E eu me lembro que eu dobrei meus joelhos e falei pro Senhor: Senhor, tu me deu e tu não vai me tirar. E ali eu abri a minha Bíblia e o Espírito Santo disse assim pra mim: então a partir de hoje tu vai guerrear. A partir de hoje tu vai aprender a guerrear e a partir de hoje tu vai aprender a lutar por aquilo que tu quer. E ali eu fiz uma aliança com o Senhor. E logo que eu fiz uma aliança com o Senhor, eu disse para Deus: Senhor, eu vou rejeitar tudo a partir de hoje. E eu vou voltar para Jesus. Mas eu não quero perder meu filho. Comecei uma campanha no Salmos 91. Salmos 91 é muito forte, irmãos. Para quem precisa de libertação, para quem tá na guerra, começa uma campanha no Salmos 91 que Deus vai te honrar. Eu comecei ali uma campanha no Salmos 91 e 3 dias o Senhor me deu Pai, Filho e Espírito Santo. E eu comecei a guerrear e quando eu estava no 2º dia de campanha, eu já vi que o Mateus estava mudando. Que algo estava acontecendo no mundo espiritual. Peguei o Mateus, levei no médico, né? Porque o Senhor também deixou os médicos da terra, né? Para que a gente viesse a levar, né? Quando a gente precisasse, a ter essa oportunidade de consultar com eles, enfim, para fazer tratamentos, né? E aí eu levei o Mateus ali no médico.
quando eu levei o Matheus no médico ali, o médico falou pra mim: mãe, ele é esquizofrênico, né? Deu o laudo dele. Eu vou te dar uns remédios, vou te passar ali, eu vou prescrever o remédio que ele precisa tomar. E ele precisa tomar esses remédios, né? Tudo certinho, direitinho. E se caso der algum surto nele, surto psicótico, traz ele pra nós que a gente vai trocar as medicações. Eu disse amém, né? Eu trouxe pra casa, comecei a medicar. E ali foi uma luta, porque no começo ele não queria tomar as medicações, né? Eu tinha que esmagar os remédios na comida para ele poder tomar, porque ele não aceitava, né, que ele tinha esse problema. E ali, irmão, eu comecei uma guerra, né, uma guerra com os infernos. E eu comecei a guerrear, eu comecei a orar, eu comecei a fazer campanha em cima de campanha. E comecei a dar as medicações pro Matheus. E ali o Senhor, ele foi trabalhando na minha vida. Porque o propósito de Deus não era somente trabalhar na vida do Matheus, mas sim na minha vida, né? O propósito de Deus era trabalhar no meu interior, o propósito de Deus era fazer eu me tornar verdadeiramente uma mulher de Deus. E eu me lembro que ali eu comecei a estudar a palavra, ali eu comecei a estudar os livros da Bíblia, ali eu comecei a dar um testemunho de vida diferente. E quando eu comecei a dar um testemunho de vida diferente, a minha mãe começou a me ver diferente. O meu pai começou a me ver diferente. Porque nessa guerra que eu passei com meu filho, passou somente eu e ele. Eu me lembro que eu ligava, né, para algumas pessoas assim que fazem parte da família, né, para me ajudarem, e as pessoas pegavam e diziam: não, tu vai ter que ir atrás, tu vai ter que correr atrás. E eu na época não tinha muita experiência de vida, né? Corri atrás, fui atrás de médico, fui atrás de remédio, fui atrás de psicólogo, de psiquiatra, fui ali, fui aqui, e nisso tudo eu também tinha que trabalhar, porque eu tinha um aluguel, né, para pagar, eu tinha roupa para comprar para ele, eu tinha roupa para comprar para mim, mas eu sempre dizia para ele: filho, olha só, se tu mexer em qualquer coisa de dentro de casa, eu sempre fui muito firme com ele, né? Se tu mexer em qualquer coisa de dentro de casa, eu vou te bater, né? Eu não vou aceitar isso, eu não vou aceitar que tu mexa, porque não foi isso que eu te ensinei. E graças a Deus, assim, ele sempre teve uma conduta, ele sempre me respeitou, ele sempre me honrou. Ei, adolescente, honra teu pai, honra tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra, para que tu venha ser um bem-aventurado, para que tu venha ter uma família abençoada. E o Matheus, ele sempre me honrou. Ele sempre viu tudo que eu fiz e todo o esforço que eu fiz por ele. E nisso Deus também foi trabalhando na vida dele. E eu lembro que com o tempo foi passando e ele foi virando meu companheiro de igreja. Ele foi virando meu companheiro de igreja, ele foi virando meu companheiro de lar, ele foi virando meu companheiro. E até hoje, irmãos, ele, né, mora comigo, ele tem 24 anos hoje, ele toca violão, ele tem uma vida, ele ainda toma os remédios, sim, ele toma, ainda não é tempo dele deixar as medicações, mas hoje ele é uma pessoa completamente diferente, sabe? Hoje eu consigo ver Deus na vida do meu filho. Hoje ele consegue ver Deus na minha vida, porque eu tive que aprender a amar o meu filho. É difícil falar isso, mas eu entendi que eu não era culpada de não amar o meu filho, né? Porque na gravidez dele eu passei por muitos traumas na gravidez dele. Então, quando eu olhava pra ele, eu transferia toda aquela indignação pra ele. E agora, quando ele desenvolveu essa doença, o Senhor estava me ensinando agora a lutar e amar ele, né? Então eu vi ali um trabalhar de Deus muito grande, não só na minha vida, mas na vida dele.
Ou seja, o Senhor estava trabalhando em duas vidas e ao mesmo tempo estava pegando as vidas em volta, né? Então eu pude ver o que Deus estava fazendo. E existem muitas mães que têm esses traumas, existem muitas mães que desenvolvem esse trauma na sua gravidez, e quando as crianças nascem, inconscientemente elas passam toda aquela tribulação que elas passaram na sua gravidez para aquela criança quando a criança cresce. E a criança se sente rejeitada, a criança se sente triste, a criança se sente abatida, e isso é inconsciente. E eu nunca precisei ir no psicólogo para desenvolver esse trabalhar dentro da minha vida e no meu inconsciente. O próprio Deus foi me ensinando que eu precisava de tirar isso para fora e entender que o meu filho não era culpado daquele trauma. Que o meu filho, ele não era culpado daquilo que eu tinha passado na minha gravidez. O Senhor, ele te ensina todas as coisas. O melhor psicólogo, irmãos, é Jesus, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Ele vai te moldar, ele vai trabalhar na tua vida. No momento que você deixar ele entrar no teu coração, ele vai fazer uma mudança de dentro para fora. Porque quando nós vamos para a casa do Senhor, a gente acha que a transformação é de fora para dentro, e não é. Precisa algo acontecer no teu interior para que o Senhor, ele possa, aleluia, trabalhar nas pessoas que estão na volta. Hoje meu filho é meu companheiro. Hoje meu filho está comigo, né? Depois de 8 anos de tudo isso que a gente passou, para mais até, né? Hoje eu tenho uma pessoa abençoada do meu lado, Pastor Vitor, a qual eu orei 4 anos, irmãos. Orei 4 anos para o Senhor me dar uma pessoa, né? E eu disse para o Senhor: Senhor, quando tu me der uma pessoa, eu quero que essa pessoa, ela principalmente ame os meus filhos, né? Eu quero que essa pessoa principalmente, ela olhe para os meus filhos como se ele fosse pai dos meus filhos. E orando 4 anos, depois de 4 anos orando, eu disse para o Senhor: Senhor, a partir de agora eu não vou mais orar. Eu vou somente fazer a tua obra. E foi quando apareceu o Pastor Vitor. E eu me lembro que antes do Pastor Vitor aparecer na minha vida, eu estava fazendo uma campanha de oração no monte. Foi 2 anos antes do Pastor Vitor aparecer na minha vida, eu estava fazendo uma oração no monte. Eu estava fazendo uma campanha de oração no monte. E quando eu estava ali no monte com aquelas pastores e pastoras missionárias ali no monte, na Restinga, nós estávamos quase indo embora, já tínhamos orado, já tínhamos nos renovado. E eu me lembro que o pastor Gilson, ele me chamou e disse assim para mim, eu não era pastora ainda, eu era missionária, e ele disse assim: missionária, passa aqui que o Senhor quer falar contigo. E eu me lembro que eu passei naquela roda onde tinha bastante gente, ali orando e buscando a presença do Senhor. E quando eu passei naquela roda ali, ele disse assim: o Senhor, ele já preparou o teu escolhido. O Senhor já preparou a pessoa que vai caminhar do teu lado. E ali ele começou a falar e disse: tu se sente muito sozinha, mas o Senhor vai colocar uma pessoa do teu lado, e essa pessoa, ela vai ser a tua alma gêmea. Tudo que essa pessoa sentir, tu vai sentir. Tudo que ele sentir, tu também vai sentir. Tudo que tu sentir, ele vai sentir. E essa pessoa, ela não vai ser um auxiliar, ele não vai ser um diácono, ele vai ser um pastor. Ele vai ser um pastor. O Senhor vai colocar do teu lado um pastor, para que a obra do Senhor venha a ser concluída na tua vida. E tu vai entender que essa pessoa é a pessoa escolhida, porque eu vejo um homem, e esse homem, ele passou por algumas coisas que tu também passou. Então tu vai entender ele e ele vai te entender. E esse homem, tu vai entender que é ele, porque
porque eu vejo uma barba, eu vejo um homem de barba, uma barba assim, meia cerrada, uma barba meia grande. E ele é mais ou menos assim, da tua cor. E o Senhor vai colocar ele na tua frente e esse homem vai ser o teu escolhido. E eu vejo vocês casando e Deus vai ter um propósito muito grande na vida de vocês. Passaram-se 2 anos, eu, naquele dia eu fui pra casa e fiquei pensando, Senhor, quem será esse homem, Mas amém, glória a Jesus. Fui pra casa, e cheguei em casa, dormi, tudo. Se passaram 2 anos. E um dia eu tô no hospital, quando eu recebi a notícia do pastor Vitor. E ele disse assim, posso ir aí te visitar no hospital? E eu disse, pode. Eu tinha ido pro hospital para tirar minha vesícula, que eu tava com a vesícula, com pedra na vesícula. E aí eu tô no hospital e ele foi no hospital, tirou umas fotos lá comigo, conversamos. E ali daquele hospital, ele saiu do hospital e segundo ele começou a orar. E na oração ele disse, Senhor, eu nunca orei por nenhuma mulher, mas por essa eu vou orar. E eu quero que o Senhor me dê ela pra mim, E hoje, pra honra e glória do Senhor, nós noivamos, casamos e agora estamos há 3 anos de casado e 4 anos juntos, E pra honra e glória do Senhor, o pastor Vitor, ele tem feito parte, da nossa família, a qual meus filhos, eles são muito, respeitam ele, a qual meus filhos, e principalmente o Mateus, ele tem um elo muito forte com o pastor Vitor, e eu louvo a Deus, por tudo que o Senhor tem feito. O Alisson Samuel, eu não preciso falar porque, graças a Deus, não preciso falar assim, graças a Deus, porque ele nunca teve nada assim, de doença. Sempre foi um menino muito esforçado, é um menino estudioso, é um menino responsável, é um menino abençoado, que também eu me lembro que quando eu fiquei grávida do Alisson, o próprio Deus me deu o nome dele, Então eu sabia que ali já estava nascendo também um projeto de Deus. Eu me lembro que quando eu estava grávida do Alisson, eu não sabia qual era o sexo do meu bebê, E antes de fazer a ecografia, eu orei a Deus, dobrei os meus joelhos e orei ao Senhor e disse pro Senhor, Senhor, bem que tu podia me mostrar, que vai ser o meu bebê? E eu queria que o Senhor dissesse para mim qual é o nome que o Senhor quer que eu coloque nesse bebê. Porque, na verdade, eu estava orando, para ter outro bebê antes de ficar grávida do Alisson. E eu fiquei 8 meses tentando engravidar e eu não consegui engravidar, Eu já tinha o Mateus tinha acho que uns 5 anos, 6 anos quando o Alisson nasceu. E eu achava o Mateus muito sozinho, E eu disse, quem sabe, eu vou fazer um irmãozinho pro Mateus. E eu me lembro que eu fiquei ali orando 8 meses, irmãos. E eu não consegui engravidar de jeito nenhum. Então, quando eu fiquei grávida do Alisson, foi aquela coisa assim, um filho novo, glória a Deus, aleluia, E eu me lembro que eu orei ao Senhor, então, ali, grávida, estava grávida de 6 meses, e eu orei, dobrei meu joelho e pedi pro Senhor me mostrar, qual era o sexo do meu bebê, qual era o nome que Ele queria que eu colocasse. E ali eu tive um sonho, e eu sonhei que eu estava numa sala, e quando eu cheguei na sala, que eu estava num outro quarto, numa outra parte da casa, eu chegava na sala no sonho e eu dizia assim, vem Samuel,
vem Samuel, vem com a mamãe. E eu me lembro que quando eu olhei para aquela criança vinha caminhando só de fralda. E era um menino. E ele vinha caminhando na minha direção e eu chamava ele de Samuel. Então, quando nasceu Samuel, eu já sabia que ele era uma pessoa escolhida de Deus. Deus no meu ventre, né? E aí depois eu até fui estudar a palavra do Senhor ali sobre Ana, né? Que Ana não podia ter filhos, né? Eu podia, eu já tinha um, né, irmãos? Mas quando eu queria gerar, eu fiquei, na verdade eu não pude, né? Foi o tempo de Deus para que eu viesse a gerar. E aí eu entendi o porquê do nome Samuel, que significa Deus ouve, né? Então queria dizer que Deus ouviu a minha oração e me deu um menino, né? Que justamente era o amigo do Mateus, e me deu o Alisson, né? O Alisson Samuel. Aí eu coloquei o nome dele de Samuel, que significa Deus ouve, e graças a Deus ele é uma bênção. Os dois são uma bênção. Eu sou grata ao Senhor por tudo que Ele fez na minha vida e por tudo que Ele ainda vai fazer. Irmãos, uma coisa que eu digo pra vocês: persevera, não larga Jesus, né? Às vezes a gente tem processos na vida da gente que a gente passa, que a gente pensa assim, meu Deus, agora eu não quero mais, eu não preciso mais estar passando por isso. Mas com Jesus vale a pena. Com Jesus vale a pena cada lágrima. Com Jesus vale a pena cada processo. Com Jesus vale a pena cada renúncia. Com Jesus vale a pena. E eu não tô chorando aqui porque eu não tô escorrendo essas lágrimas no meu rosto porque não valeu a pena ter passado por tudo. Sim, valeu. Hoje eu posso dizer que valeu a pena. Eu sou grata a Deus e hoje eu sei que por mais que eu passe qualquer circunstância, o Senhor, Ele tá aqui do meu lado. O Senhor, Ele tá comigo, o Senhor, Ele tá contigo e Ele vai estar até a vinda dEle, né? Então, o que eu tenho para te dizer nessa noite, nessa tarde, né? É persevera, seja fiel a Deus, deixa Deus trabalhar, né, na nossa vida, para que a gente possa herdar o reino dos céus, né? Porque o reino dos céus, irmãos, ele é tomado por esforço, né? O reino de Deus, ele é tomado por esforço, a gente precisa se esforçar, né? Nada é de graça, a não ser a graça. E ainda assim, para ter a graça do Senhor, a gente precisa ser trabalhado e ser moldado, né? Porque a graça é como se fosse um combustível para te prosseguir, mas não é porque tu vai prosseguir que no teu caminho você não vai ter espinhos, não vai ter pedras, não vai ter tropeços, né? A graça, ela tá ali para te dar um suporte, né? Então pegue esse suporte com toda a tua vontade, né? E caminhe para o alvo, que é Cristo Jesus. Deus abençoe a tua tarde. Nos siga, né, no nosso canal no YouTube, @Fabiana5170, e nos segue também no Instagram. Deus abençoe, deixa um like aí e compartilha.